recolhimento do PSSS sobre função comissionada. Isso vai ser considerado no cálculo da minha média? Aí depende de quando é que foi feito. É uma discussão também que está em aberto com relação a outras vantagens, como não é a gás, né? Que foi possibilitado durante um período, querendo contribuir, se contribuiria. O que acontece aqui com relação à função? É aquela regra que a gente falou há pouco, que a emenda constitucional proibiu a consideração da função de confiança ou cargo em comissão na base de cálculo, né? Ou seja, não pode ser considerado como remuneração do cargo efetivo. Então, em tese, né? E a própria contribuição, mas ele é anterior... receber pela média, não pela paridade. Tá, pela média. Ele não, a porque não incide, recebe, mas como ele pergunta da média, eu acredito que seja posterior, né? Sim, a 2013. Exato. Mas, inclusive, eu tenho a impressão que não é feita a contribuição. Sim, e também essa é uma questão bem interessante, que ela não tem uma solução clara, pelo contrário. A redação da emenda constitucional, ela problematiza uma situação que aparentemente estava resolvida. Em relação à média, tá? A partir da emenda 41, que é o cálculo pela média de proventos foi introduzido pela emenda 41. O que a emenda 41 tirou as grandes regras? Bom, quem vai usar pela média vai se pegar as 80% das maiores contribuições desde junho de 94. Então, não é o valor da contribuição em si, é o valor da remuneração. E daquilo ali, atualizado, vai gerar um valor que vai ser a média, que vai corresponder aos proventos de aposentadoria. Teve uma lei, a 10887 de 2004, que ela regulamentou de uma forma mais detalhada essa questão da base de cálculo para a média. Ela colocou que a base de cálculo da média compreenderia toda a remuneração, à exceção de, e ela lista em vários incisos, os valores que não seriam computados para cálculo de contribuição previdenciária e também não comporiam base para a média futura. Só que ela deixou um detalhe, ela falou o seguinte, que o servidor, ele poderia optar, embora não fosse obrigado, não houvesse incidência de contribuição previdenciária, ele poderia fazer opção para que fosse descontada a contribuição previdenciária sobre aquela parcela remuneratória para que a sua média no futuro fosse maior. Então, por exemplo, como o Felipe colocou, função comissionada e cargo em comissão não tem incidência de contribuição previdenciária. Isso, desde que o Supremo decidiu administrativamente isso em 2002, não tem mais incidência de contribuição previdenciária. Só que foi facultado, por essa lei de 2004, que quem quisesse contribuir poderia contribuir, já que se aposentaria pela média e aquilo faria aumentar a média. Mas era uma questão de opção e estava resolvido dessa forma. Tem muitos servidores que, por uma questão de opção particular, solicitam a incidência da contribuição previdenciária sobre o CJ, primeiro sobre os CJs, mas também sobre as FCs, para que, são aqueles servidores que ingressaram depois de 2003, claro, a sua média futura, os seus proventos, sejam mais elevados, correspondam de uma forma mais aproximada com o que efetivamente eles recebiam. E o que o Felipe colocou é o problema que foi criado. Tinha uma solução que, desde 2004 até 2019, estava dada e era utilizada no dia a dia das administrações dos servidores, parcelas que sobre elas não era obrigatório ser de contribuição previdenciária, o servidor solicitava que fosse, por uma questão de conveniência pessoal. E a questão que o Felipe colocou é que trouxe o tumulto, porque da forma como foi redigida, que essa questão era uma questão resolvida em termos de cálculo pela média, agora foi complicado para essa questão de que a função comissionada não pode ser utilizada, ou o cargo de comissão não pode ser utilizado como base de cálculo para proventos. Então, em 2019, a gente teve o regresso de uma situação que era consolidada desde 2004 e, pior ainda, sem dar uma solução clara para o que aconteceu. Então, assim, isso, com certeza, todos os setores de pessoal, de todos os órgãos públicos vão passar, já estão, já há pelo menos 2 meses, em contato direto para tentar achar uma solução racional para isso. Mas essa, assim, até fica muito clara a importância dos questionamentos sendo apresentados, é mais uma das questões em aberto que não tem uma solução nem na emenda, nem tem uma solução por parte dos órgãos públicos.